Amém. Eu convido os irmãos ainda em pé a abrirem suas Bíblias em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, de 5 ao 17, tá bem? Colossenses, capítulo 3, de 5 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Podemos nos sentar, por favor? Pastor, pega só um copo de água, por favor. Amém. Glória a Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é muito rica. E uma das dificuldades que nós pregadores temos é de realmente passar a profundidade da qual ela nos também exorta. E essa palavra, antes de falar com os amados, falou comigo. E lembrando que essa palavra nos traz uma receita muito maravilhosa. Principalmente pelo objetivo dela. O objetivo dela principal é nos ensinar a nos revestir do Espírito Santo, mas principalmente na pessoa de Jesus Cristo. E como nós nos revestimos de Cristo? O primeiro passo que a palavra aqui nos ensina é matar o pecado, mortificar o pecado. E a palavra mortificar aqui, ela realmente, irmãos, no original ela fala a respeito de subjugar, mortificar, assassinar, matar o pecado. Nós temos muito costume entre nós de fazermos o quê? Confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos com tristeza. Isso tudo é necessário, mas é necessário também matar o pecado, matá-lo. É uma guerra contra o pecado. Ele precisa ser morto, destruído, eliminado. Não há como a gente guardá-lo em um cantinho. Essa palavra fala sobre mortificar. E é interessante que o homem tem a capacidade de confeccionar todo tipo de arma. Nuclear, arma de destruição em massa, bomba suja, destruir uma represa. Mas nunca se ouve uma arma que destruísse o pecado por completo. Não se ouve. As armas, muito pelo contrário, são cada vez mais pecado sobre pecado, um abismo chamando outro abismo. Nós vemos essa guerra da Ucrânia, algo terrível, cada vez mais sofrimento, tanto do lado russo quanto do lado ucraniano. Ninguém sai ganhando em uma guerra. No entanto, na guerra contra o pecado existe uma vitória, existe a vitória em Cristo. Portanto, é necessário matar o pecado. Mas veja, hoje em dia, nós temos o que é muito comum. Nós estávamos até conversando essa semana no grupo de pastores sobre a questão de campanha. Faz-se campanha exigindo de Deus alguma coisa. E às vezes eles ensinam. Eu creio que uma coisa errada não se ensina. Ela é realmente um erro grandioso. Que você tem que colocar Deus contra a parede.
Deus, você tem que me dar tal coisa, e ensina até às vezes as pessoas a orarem de maneira agressiva com relação àquilo. Irmão, se tem uma oração agressiva que nós precisamos é contra o pecado. É contra o pecado, é dizer: pecado, eu te mato em nome de Jesus. Você está morto. Eu não quero você na minha vida, você não. Eu quero Jesus. E quais são os pecados que nós devemos matar? O que nós devemos matar? É aqui que essa palavra, nesse versículo 5 de Colossenses 3, vai nos dizer. Ele vai dizer o que? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Os membros que estão sobre a terra é o pecado em si que está na humanidade. Não significa na carne como corpo físico, mas é na nossa humanidade, na nossa alma, no nosso coração, muitas vezes. Porque o que contamina o homem é o que está dentro, é o que sai, não o que entra. Portanto, ele diz o que? Mate a fornicação. Mate a fornicação, o adultério, a homossexualidade, a adoração a ídolos, a impureza que se origina na idolatria, na qual incorre o sacrifício oferecido aos ídolos. Portanto, a idolatria ela é uma espécie de prostituição, porque você tem um casamento com Deus, a igreja é noiva. Portanto, quando nós praticamos qualquer tipo de idolatria, e nós vamos ver mais um pouco para o final do versículo o que realmente de fato é a idolatria, nós vemos o quanto nós traímos o nosso Deus, nós entramos em separação com Ele. Eu vou ler algumas passagens bíblicas, não precisam abrir para a gente ganhar tempo, mas caso queiram, fiquem à vontade. Mateus capítulo 5, 28 a 30 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ou seja, o pecado é uma guerra mortal. Ou você mata ou você morre. Portanto, matar, mortificar a concupiscência é desde o coração. Jesus disse, é pelo que você já pensa em fazer. Portanto, revestir-se de Cristo é já tentar matar o pecado lá dentro do seu coração. E a outra palavra que nós temos aqui no versículo 5, fornicação e a impureza. Mate a impureza. Eu não vou ficar falando os termos gregos para a gente ganhar tempo, mas a impureza significa uma impureza física ou moral, uma contaminação. E ela vem de uma palavra que é a catarsos, que também tem a ver com impureza, que significa imundo, cerimonial e moral, em especial em referência a uma raiz mais demoníaca. Ninguém aqui come um prato sujo. Alguém consegue se alimentar num prato sujo? Você fica com nojo, você tem medo de pegar uma doença. Essa questão impura, essa questão de contaminação, é uma referência muito similar a isso. Como Deus pode usar algo imundo, sujo, degradante? Não tem como, não há como. Por isso, em Mateus capítulo 12, de 43 a 45, diz assim: e quando o espírito imundo, um parênteses, esse espírito imundo que está dizendo aqui em Mateus capítulo 12, versículo 43, esse espírito imundo, ele é exatamente esse imundo que nós estamos vendo aqui em Colossenses. A palavra imundo para demônio, ou seja, quando nós estamos imundos, impuros, nós estamos, sim, semelhantes a um demônio. Isso é trágico, porque veja, o inferno foi feito para os demônios, não foi feito para a raça humana. Porém, aqueles que rejeitam a Deus vão para onde? Para o lugar dos demônios. E onde é esse lugar? É a ausência completa de Deus. É isso que é triste no inferno. Não é o sofrimento simplesmente, porque o maior sofrimento é não ter Deus. Quem aqui já experimentou um dia o qual você estava mal? Não tenho como descrever aqui situações, mas eu creio que quem já passou por isso sabe o que eu vou dizer. Algum momento que você conheceu a Deus, maravilhoso, de repente chega um momento da sua caminhada que você se sente sem Deus. Gente, é o pior vazio que o ser humano pode sentir. Eu já senti isso, é horrível, parece que você morreu na terra, esqueceram de enterrar, não tem palavras.
E é exatamente isso, irmãos. Essa imundícia, ela realmente nos traz isso. E ele continua aqui em Mateus capítulo 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Me recordei agora, pelo Espírito Santo, de uma reportagem que eu vi alguns anos ou meses atrás, mais ou menos. Um lugar, acho que no interior de Goiás, se eu não me engano, um homem que ele já era conhecido por ser um ministro de louvor do Senhor, ele já estava pregando, e ele teve uma recaída com relação às drogas, e ele se voltou para as drogas, e ele desviou do caminho do Senhor mesmo. Em questão de meses, ele foi assassinado brutalmente. Ele foi brutalmente assassinado. Se eu não me engano, o corpo dele foi esquartejado e encontraram os pedaços de uma estrada, porque ele se envolveu com aquilo que ele já tinha sido liberto. Exatamente, o estado final dele foi pior do que o anterior. Foi pior. E é exatamente isso que essa palavra significa. Esse imundo é esse estado terrível, irmãos. É terrível. Nós não temos como. Por exemplo, nós temos uma camisa branca. E muitos aqui, principalmente as mulheres, vão entender. A gente lava a camisa branca e ela parece branca, mas quando você coloca num cloro, num algo mais forte, ela acende o branco. E assim é a limpeza que somente o Espírito Santo, Jesus, pode nos dar. Muitas vezes pelas nossas obras a gente acha que estamos limpos, está tudo bem. Mas, irmãos, não é esse o crivo. O crivo é a santidade de Deus, de Jesus. Como é o padrão de Deus? É matar o pecado. E ele continua: matar qual outro pecado? Lá em Colossenses 3, versículo 5. A afeição desordenada. Essa afeição desordenada, mate ela. É uma paixão, um sentimento, um desejo, principalmente no sentido de uma concupiscência depravada. Sofrer de uma aflição, ansiedade. Hoje em dia, as pessoas não sofrem de aflição, elas têm ansiedade. E muitas vezes na nossa sociedade, a ansiedade está ligada com um desejo não realizado, um desejo carnal, um desejo que a pessoa quer fazer, e muitas vezes ela é confrontada pela palavra. Mas o mundo, por seu lado, diz o quê? Ora, você tem direito de ser feliz. A busca da sociedade atual é a felicidade a qualquer preço. Faça o que você quiser, desde que você seja feliz. No entanto, essas pessoas vivem desse modo, aí por não serem felizes, tornam-se o quê? Vitimizadas. E isso serve para nós. Quantas vezes nós nos vitimizamos porque não temos aquilo que queremos? E aí, essa vitimização, ela traz essa brecha para essa afeição desordenada. Porque quem é vítima precisa de socorro. E quem precisa de socorro? Alguém que realmente tem uma necessidade. Então, cria-se essa necessidade que não existe. Por quê? Porque está se contrapondo à santidade de Deus. É uma mentira, é uma transformação. Não, irmãos, o pecado, a afeição desordenada é a afeição desordenada, é um pecado, é ruim, não é bom, não é bom, por mais que você queira, por mais que vai te trazer felicidade, ela é ruim. Então mate ela, mate, depois você viva somente em Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3, 5 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. E é triste quando nós vemos tantos crentes pecando em coisas tão banais, tão normais, tão, sabe, a Bíblia explica de maneira assim que não precisa ser teólogo, não precisa ter PhD em alguma coisa, basta ler e você já vai ser confrontado pelo Espírito. Mas vamos continuando. E ainda, depois de afeição desordenada, a vil concupiscência. A concupiscência, mate ela. Mate a vil concupiscência. É um anseio, especialmente por aquilo que é proibido.
luxúria, desejo regular, desenfreado apetite, um anelo ou desejo por coisas impuras. Coisas impuras. Eu não sei, irmãos, qual foi o grau de pecaminosidade que cada um tem uma história aqui. Não vale a pena lembrar. Mas quando eu li isso, eu fui constrangido quanto eu mudei. E dou glórias a Deus por isso. Eu não era para estar vivo, não era para estar aqui pregando. Não era. Desses pecadores eu era o pior. E quantos outros continuam assim e acreditam que estão fazendo o maior bem para a sua vida. E o pior é que quando isso vem para a casa de Deus, não há uma transformação. Por isso mate esse desejo por coisas impuras. Marcos, capítulo 4, versículo 19 diz assim: mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições. E aqui entra uma questão importante. A palavra concupiscência, ela é a mesma palavra no original para ambições aqui de Marcos capítulo 4, versículo 19. Ou seja, veja bem, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Fica infrutífera a palavra quando você não mata a concupiscência, esse desejo impuro. Amém? Então mate a concupiscência. E aqui diz que ela é vil. E aquilo que é vil é aquilo que não presta, que é desprezível, que é infame, que é indigno. E continua aqui, versículo 5. Vil concupiscência a avareza, que é a idolatria. Mate a avareza. A avareza é a fraude, extorsão, cobiça, práticas cobiçosas, ter mais uma ou porção maior, a vontade de simplesmente ter mais por ter mais, por ter mais, por ter mais. É por dizer que é uma pessoa bem-sucedida. E Lucas 12:15 diz assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Recentemente eu vi um vídeo desses mais outros qualquer da internet, o qual o pseudo pregador, porque aquilo era uma palestra, dizia que Deus nos quer ricos, o cristão tem que ser rico, peça a Deus a riqueza deste mundo, você vai ser rico. Irmãos, eu não sei, eu fico pensando, essas pessoas pegaram esses versículos e rasgaram das suas Bíblias. Se você pegar essas Bíblias, não é possível, ela deve estar cheia de buraco, não tem como. Portanto, a avareza é esse amor, essa vontade desenfreada por ter mais, e essa é a idolatria do nosso tempo. Por exemplo, a idolatria é uma palavra que vem de junção de duas palavras. Idolatria é idolatria. O prefixo eido, forma, visão, e latreia, adoração, serviço. Então você faz um serviço a algo físico, a uma estátua. E aí Jesus vai dizer o quê? Mateus 22, 19 e 21. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quantos idolatram a efígie que está nas moedas? Quantos idolatram o dinheiro nos nossos dias? E eu não digo somente, irmão, somente aqueles que ficam lá na prosperidade. Não estou falando disso. Não estou falando daquelas pessoas que não vêm somente para a igreja e só ficam trabalhando. Não, eu estou falando dos cristãos que, quando tem uma oportunidade de crescerem na vida, nem oram. Não, é de Deus, vamos embora. Depois, infelizmente, eu conheço N casos, diversos casos, de pessoas que não oraram. Aqui a questão é quando não se ora, não se busca a Deus. E aí a pessoa pega qualquer trabalho só porque vai ganhar rios de dinheiro a mais. E sabe o que essa pessoa perde? A comunhão com os irmãos. Porque a pior coisa que um cristão pode ter, uma das piores, é não ter a comunhão. A comunhão, ela nos acalora, ela nos alimenta também, através da comunhão entre os irmãos. Uma brasa fora, ela vai apagar, não tem jeito. E eu já vi várias brasas apagando. Inclusive eu conheço um exemplo, quero citá-lo rapidamente, de um irmão que ele estava procurando emprego, ele foi numa empresa e ele dizia: não, olha, para mim, na entrevista de emprego ele disse, né, para mim o mais importante é a casa de Deus, eu não vou trocar o serviço pela casa de Deus. E era um emprego bom. Aí ele foi passando em todas as fases lá. Quando chegou na última fase, ele já estava praticamente empregado. Falaram: ó, você vai ter que trabalhar de domingo. Não, eu trabalho, porque o caso dele, a igreja dele era de domingo, os irmãos, mas era todo domingo. E na hora, o Espírito Santo veio como uma faca, ele falou que foi uma espada entrando dentro dele.
você falou que eu era mais importante para você. Cadê essa importância? Onde está essa importância? E aí ele falou, ele teve que recusar esse emprego, ele teve que ir para um outro emprego, o qual ele recebia 4 vezes menos, mas ele falou, eu estou aqui porque eu não fui fiel a Deus, eu não orei corretamente, porque existem pessoas que podem orar e Deus pode colocá-las em um determinado local, e ela pode faltar menos, mas ela não perde uma maturidade, mas isso são casos muito específicos, não é um padrão nos nossos dias. Portanto, antes de você fazer qualquer coisa, ore a Deus, não vá com sede ao pote, não vá, ore, peça, jejue, clame a Deus, vai com calma. E o versículo 6 de Colossenses capítulo 3, versículo 6 diz assim, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E o 7 ainda continua, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas. Irmãos, todo pecado tem uma consequência. E o versículo 6 nos diz que a pior das consequências do pecado é a separação de Deus e a fúria de Deus. É realmente nos tornarmos passíveis da ira de Deus. E o versículo 7 nos mostra como que o velho homem deve morrer. Aí em Colossenses mesmo, no versículo 3, nós lemos o quê? Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmãos, nós morremos para aquelas coisas as quais vivíamos. Morremos, e elas morreram para nós. Se elas estão tentando voltar, mate todas elas. E agora, depois de matar o pecado, ele também diz para nós nos separarmos do pecado. O versículo 8 de Colossenses 3 diz assim, mas agora despojai-vos. A palavra despojai-vos, ela tem uma característica que muitos dizem, né? Que é de tirar a roupa, de você realmente retirar aquilo do seu corpo. É como realmente algo que você retira. Mas eu diria, irmãos, que vai muito além disso. Porque é lançar fora, colocar à parte, longe, postergar, né? Por exemplo, muitas vezes a gente procrastina alguma tarefa. Depois eu faço. Se tem uma procrastinação boa é a do pecado. Depois eu peco. Não quero hoje, deixa para amanhã. E vai deixando até você abandonar também. E é importante nós entendermos essa palavra, que no grego é apotiteme. O prefixo apo significa separação, partida, término. Acabou, não tem mais. E o sufixo titeme é rigor, posição ativa, severidade, ereta e firme, colocar pela sua própria ordem, estabelecer. Ou seja, estabelecido com rigor, com uma posição ativa e severa, que você se apartou do pecado, não de Deus. Quando a gente está perto do pecado, separa de Deus. Quando está perto de Deus, separa do pecado. E é essa a realidade. Vamos permanecer nessa realidade. Portanto, é necessário se separar com rigor. E me veio muito forte um soldado numa posição de guerra. Agora nessa guerra da Ucrânia a gente vê infelizmente diversos vídeos e a gente vê os soldados ali, ele está na sua posição, na sua trincheira, ele não pode recuar. Ele tem que estar ali defendendo a sua posição até a morte. Irmãos, nós morremos para o pecado e ele morreu para nós, é até a morte. Efésios 4:22 diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Ou seja, nós nos separamos com rigor, com severidade, com firmeza desse velho homem. Não é fácil, mas o Espírito Santo está conosco. E aí outra coisa importantíssima, como aqui tem uma característica de revestivos, de se vestir, de tirar a roupa, nós olhamos para todos nós aqui, estamos todos vestidos, cada um está com uma roupa. E é incrível que qualquer um que olha para nós faz uma leitura a partir da nossa roupa. E isso que diz aqui é uma leitura visível de Cristo nas nossas vidas. Se você está se revestindo, se você está tirando estas coisas, as pessoas vão ver Cristo em nós. É nítido. Quantos aqui, eu creio que muitos têm aquele testemunho. Eu e minha esposa já passamos por isso algumas vezes, para a glória de Deus, só pela misericórdia dele. A pessoa chega para você, vem cá, você é crente, não é? Nem você não falou nada, a pessoa está só te observando. Você às vezes está na rua, está num ônibus,
tá num ponto de ônibus, esperando, parado, assim, às vezes até que nem o irmão aqui, o pastor Roberto está parado, só olhando, às vezes a pessoa olha e já sabe. É exatamente isso, irmãos. Portanto, o que ele vai nos dizer para nós nos separarmos com dureza, com firmeza da ira? O versículo 8 ele vai dizer: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira. E o que é a ira? É o desejo de estender as mãos para algo com violenta paixão para punir, com vingança, com furor, com comoção violenta da mente. É sempre ligado a uma razão de alguma ofensa sofrida, ou seja, eu fui ofendido e eu vou dar o troco. Mateus 18, 21 a 22 diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse-lhe: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então se apartar da ira é perdoar, é estar disposto a perdoar, não querer vingança. Separar-se com dureza da ira é com firmeza, e é com dureza também da cólera. A paixão, e o que é a cólera? É uma paixão, uma raiva, uma fúria. Ela se eleva de forma imediata, mas logo se acalma. É uma violenta comoção mental, mas que pode nos levar a atitudes que vamos colher frutos amargosos, terríveis depois. Terríveis. Quantas pessoas, quantos assassinatos banais são cometidos por pessoas que simplesmente fazem o que deu na telha naquele momento. A pessoa mal conhece a outra para odiar daquele jeito, brigas de trânsito e etc. E quanto a nós, quando falamos coisas terríveis para os outros, no ímpeto ali, principalmente em casa, em casa que a gente é mais à vontade, aí a gente acaba falando algo que não devia para a esposa, para o marido, para os filhos, para o pai, para a mãe. E ele continua ainda: a que mais a gente precisa se separar com dureza? Da malícia, da maldade. A maldade é uma depravação grosseira, uma impiedade, uma perversão, é uma impiedade do coração, é um caráter ofensivo e perverso. E a maldade, irmãos, ela é uma coisa que às vezes é mecânica. Eu conheci e eu já me vi fazendo coisas que eu achei absurdo, e só pelo Espírito eu fui constrangido e vi irmãos crentes, antigos, fazendo coisas absurdas. E é essa maldade, é essa malícia. Atos 8:22 diz o quê? Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade. A palavra iniquidade é a mesma que aqui é usada para malícia. E ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Arrepende-te. E depois ele ainda continua aqui, em Colossenses 3:8, da malícia e da maledicência, ou da blasfêmia. A blasfêmia quando é direcionada a Deus, e a maledicência quando se referindo-se ao homem. A calúnia, ao insulto, falar pelas costas de alguém, injúria e ofender. E é terrível quantas vezes o crente cai nesse pecado, não se separa com dureza dele. Certa feita nós fizemos parte já de uma congregação, uma certa feita, há muitos anos atrás, de uma outra igreja, e o pastor ele proibia as pessoas de dizerem as coisas uns para os outros porque havia fofoca. Ora essa, vamos matar a fofoca, não vamos deixar de ter o amor, de amadurecer o amor. E é isso que ele estava fazendo, ele estava matando o amor para matar a fofoca. Você pega a água suja do bebê e joga o bebê junto, praticamente. Então separe-se também das palavras torpes. As palavras torpes, ela também é um discurso obsceno, sujo. Ou seja, irmãos, é com dureza, é com firmeza, é com determinação. Aqui você pode ser determinativo, aqui você pode ser taxativo, na verdade. E o versículo 9 diz o que? Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros. Irmãos, a mentira, e eu fiquei meditando e o Espírito Santo me trouxe isso, é a tentativa nossa de controlar alguém ou uma situação a favor do nosso desejo, ou tentando de alguma forma impedir qualquer tipo de punição para nós. A gente tem medo, aí a gente mente. Esse tipo de mentira por punição a gente vê nos nossos filhos. Quebrou alguma coisa? Não fui eu não. Que nem meu irmão uma vez, ele colocou fogo numa toalha, não fui eu, mas foi o gato. Onde um gato vai ter capacidade para acender uma toalha? Entende? É uma mentira, mas é esse tipo de mentira que muitas vezes a gente conta e nem sente.
Entende? A gente até dá risada, é algo até, nossa, de onde ele tirou isso? Mas é esse tipo de mentira que mais pega a gente durante o dia. E seja por medo de sermos punidos, por perversidade, por paixão pela vitória. Eu quero ganhar, eu quero ser o melhor, então eu vou mentir, eu vou fazer, eu vou dar um jeitinho brasileiro. Em outras palavras, o mentiroso é um egoísta profissional. A mentira ela esboça, ela traz o nosso egoísmo, porque é aquilo que nós queremos para nós, e nós fazemos de tudo para tê-lo. Aí nós vamos aqui para o versículo 10 e 11. E vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, que não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Agora sim, começa a surgir o novo padrão, onde nós agora precisamos viver. Nós matamos, nós nos separamos bruscamente, e agora nós vamos para a origem de onde nós viemos. Colossenses 3,3 diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, e é isso que nós vamos viver. Agora o versículo 12 diz o que? Revesti-vos. E a palavra revestir é afundar dentro de uma veste, arrumar, vestir, colocar, estar por inteiro nas ordenanças de Deus, completo, irmãos. Nós somos eleitos, a igreja como um todo é o corpo dos separados para Deus. Nós somos separados para Deus, nós somos amados por Deus, e agora nós estamos nos revestindo de Cristo. Entende, irmãos? Mate, separe-se e revista-se de Cristo. Agora começa a nossa vitória. Essa é a vitória de Deus. Romanos 13,14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, vamos nos revestir das entranhas, essas entranhas de misericórdia. Vestir da benignidade. A entranha da misericórdia é algo mais profundo, é a sede das nossas afeições. Como que ela está? Ela está com Cristo morando lá dentro? A misericórdia, irmãos, é uma compaixão, uma bondade. A palavra misericórdia, ela tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ou seja, ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa está passando. Será que o cristão... A sociedade hoje em dia perdeu isso, é fato. Outro dia, existe um vídeo, assim, eu coloco ele como... não tenho palavras. Uma pessoa gravando uma pessoa no metrô, a pessoa está cansada, devia estar trabalhando exaustivamente, estudando, aquela correria que a gente conhece dos dias atuais. E a pessoa está dormindo, ela vai cair da cadeira, a pessoa está gravando, a pessoa cai, ela bate a cara no chão. A pessoa não tem a capacidade de ir lá e falar: você vai cair, moça, acorda. Não tem a capacidade, ninguém volta e fala: moça, você vai cair, acorda. Não, ela grava para poder postar na internet. É esse tipo de antítese da misericórdia. E nós, como cristãos, precisamos resistir a isso, porque a gente está vendo isso todo dia. Quantas vezes nós estamos num trem, num coletivo, e não damos lugar para uma pessoa que necessita do lugar, que é preferencial? Eu mesmo já me peguei fazendo isso, irmãos. E a gente precisa, sabe, são detalhes, mas começa tudo no pequeno. É no pequeno detalhe. O inimigo não precisa de algo grande do seu coração, ele precisa dos detalhes, e ele vai semeando. E a benignidade, vestir-se da benignidade, é uma excelência moral, é uma gentileza, uma expressão que define um amor constante em ação. É uma emoção e ação, ou seja, é sempre, é a manifestação da bondade, da misericórdia. A benignidade, irmãos, é esse amor em exercício. Você vê alguém precisando de algo, você se sacrifica por ela. Você está cansado, você está acabado, você está ali naquele trem, você fala: meu Deus, meus pés, eu não tenho pés, eles já se acabaram, hoje eu trabalhei muito, andei muito. Aí chega um idoso: poxa, tudo bem, senta aqui. Entende? É o mínimo. Agora, fora aquilo que você pode fazer pelos irmãos. E a humildade, e ele se vista da humildade, coloque a humildade. É engraçado, irmãos, que quando eu estava meditando no estudo,
eu me recordei que alguns programas, faz muitos anos que eu não vejo TV, mas eu lembro que quando eu assistia, sempre tinha no final, fulano veste, tinha a marca que a pessoa vestia, né? Sempre tinha. Irmãos, aqui, se olharem para nós, vão ver as marcas das roupas ou vão ver, esse daí está vestindo humildade, aquele ali está vestindo benignidade, ela ali está vestindo a misericórdia. Será que estão vendo essa roupa em nós? Estão vendo? A roupa é externa, a roupa aqui, ó, todo mundo está vendo que eu estou de branco. Todos vocês veem. Entende, irmãos? Portanto, então Filipenses 2:3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A humildade, irmãos, é considerar o outro superior a si. É realmente você ser um servo do seu irmão. É com mansidão, porque depois nós vamos ver aqui, ele fala, vista-se de mansidão. De mansidão. E a longanimidade, irmãos. A longanimidade. Essa palavra eu vou tentar falar no grego porque é interessante, porque ela é macrotimia, ou macrotomia, depende. Mas macro, a gente conhece, é algo grande. E realmente é esse o sentido. É uma grande paciência, com constância, com firmeza, com perseverança. É longanimidade. Entende? Então vista-se da longanimidade. Ok? E o versículo 13 agora vai dizer: suportando-vos uns aos outros. Suportando é levantar, manter-se reto, firme, sustentar, carregar. Irmãos, e o quanto o mundo não suporta mais as pessoas que dão trabalho. É triste, você pode ir em qualquer lugar, você pode, escola, faculdade, emprego, qualquer lugar. Aquelas pessoas que dão trabalho, as pessoas evitam. E inclusive isso na igreja. Eu já presenciei isso. E esse inclusive é um chamado meio da minha esposa pela misericórdia de Deus. A gente sempre ia naquelas pessoas que ninguém ia, nas igrejas por onde passamos. Não porque nós somos bons, mas porque fomos constrangidos pelo Espírito, porque também passamos por isso, muitas vezes em nossas vidas. A gente, hoje em dia, fala-se muito em bullying. E o bullying praticamente é isso, é essa não suportar, esse rejeitar. E o suportar é você realmente ver a pessoa errando e falar: irmão, vem cá, vamos caminhar junto. Olha, às vezes o irmão tem uma certa dificuldade de compreender a palavra, de viver, mas a gente vai suportando com ele. É uma coisa que eu vi essa semana também, a respeito de um testemunho de um rapaz que ele falou que ele chegou numa empresa para trabalhar, tinha um encarregado e tinha um outro lá trabalhando totalmente errado. E ele ficou só olhando. E ficou, não, deixa o encarregado ver que vai dar bronca. Ao invés dele chegar e avisar: meu irmão, você está errado, vamos fazer direitinho. É para o bem do coletivo, do conjunto, de todos. Portanto, suportar faz bem para a igreja. Todos se beneficiam. Glória a Deus. Agora vamos ao versículo 14, que diz assim: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Tudo é possível, só é possível com amor. E é interessante que nós estamos falando de roupa. E esse amor, ele é uma espécie como cinto que prende todas as roupas. Antigamente se usava a túnica e se colocava o cinto para prendê-la, porque de repente ela atrapalharia, às vezes até, como diz, cingir os lombos, era levantar a túnica para poder correr, porque ela atrapalha o movimento da perna. Porém, se você está sem o cinto, isso dificulta ainda mais. Agora com o cinto ajuda. O cinto ajudava até na fixação da roupa, dependendo dela. E até hoje, quantos homens aqui estão com cinto em suas calças? É o mínimo, não é? Então o cinto é esse amor, segura a roupa na gente, sabe? O suspensório, a gente pode até falar assim, entende? Portanto, irmãos, eu convido a todos que, por favor, agora sim, abram suas Bíblias em João, capítulo 15, versículos de 9 a 10. Deixa marcado Colossenses, talvez nós voltemos, já estamos chegando ao fim da palavra. João capítulo 15, de 9 a 10. Diz assim a maravilhosa palavra do Senhor: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós.
permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Irmãos, qual é o amor que devemos permanecer? É no de Cristo. E Cristo amou até a morte, morte de cruz. É esse o amor. É esse o amor. E esse amor, ele nos traz paz com Deus. E essa paz é a paz que Cristo, somente Jesus nos dá. Por isso, quando nós nos revestimos de todas essas roupas e do amor, em Cristo Jesus, e somente através de Cristo, somente através do Espírito Santo, somente copiando, olhando para Jesus e falando: Jesus, eu quero parecer com o Senhor. Não é com o meu pastor, não é com o meu irmão, é com o Senhor. O meu padrão é o Senhor. É o Senhor Jesus, mas eu não consigo, Jesus, me ajuda. Irmãos, aí nós voltamos para Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Dominar significa governar. Que Jesus, a paz, essa reconciliação com Deus governe a nossa vida, não o pecado. Tudo aquilo que nós matamos e nos separamos, morreu, foi deixado para fora, não está mais na nossa vida. Fomos revestidos e agora em Cristo temos paz com Deus. E o versículo 16, ele vai dizer uma coisa muito linda, que eu fiquei assim, muito feliz. A palavra, enfim, toda palavra deixa a gente feliz, né, irmãos? Mas existem alguns versículos que a gente fica um pouquinho mais aleluiado. O versículo 16 diz assim: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria. Agora olha um detalhe, como que essa palavra vai estar em nós, habitando em nós, dentro de nós, abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos. Então tem duas tarefas aqui: ensinar e exortar, admoestar. Mas como isso? Veja que coisa linda: salmos, hinos e cânticos. Irmãos, os três são música. Salmos é o inário do Antigo Testamento, dos judeus. Hinos são os hinos, as músicas, e os cânticos espirituais. Sabe que isso, cantando ao Senhor. Sabe, uma prática da educação que foi esquecida é a prática de aprender com música. Nesta época, era muito comum não haver Bíblias para todos. E como que você memorizava alguma coisa? Cantando. Aí eu lembrei de um versículo que, pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem inspirado minha esposa e minha filha, e elas têm colocado a musicalização dos versículos. Sede vós cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22, Tiago 1:22. Irmãos, eu sou péssimo para memorizar coisas. E eu memorizei a palavra através da música. E é esse o intuito da música. E é esse o intuito da educação com música. E é isso que a palavra está falando. Cante a palavra. Cante a palavra. Cante os salmos. Cante os hinos. Você está vendo um irmão aqui que está mal, outro aqui? Peraí. Opa, lembrei de um versículo. Pela melodia, não preciso cantar para ele, mas só de eu falar já é a palavra que reanima. Mas, irmãos, é cantando, é realmente cantando. Quem canta muito nas pregações, se eu não me engano, é o pastor Marconi, né? Então, é isso mesmo, é dessa maneira, como dizem. É desse jeito, é ensinando com música e admoestando com música. E a gente vê, por exemplo, na comunidade, as crianças estão memorizando diversos versículos somente por causa da música, né? E pelo Espírito, logicamente, claro. Mas essa ferramenta da música, ela é bíblica, Deus nos deu isso, amém? E o versículo 17 vai dizer: e quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. E aí nós voltamos ao versículo 3 desse capítulo também: porque já estáis mortos, já estamos mortos, glória a Deus, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E é por isso, irmãos, que nós fazemos tudo em nome do Senhor. Nós já estamos com Cristo. Nós fomos resgatados para viver como Cristo, pela força de Cristo, pelo poder de Cristo, para matar, separar-se do pecado e revestir-vos de novas criaturas, somente pela misericórdia dele.
E incrível que nós não combinamos nada. Hoje a Santa Ceia, eu já tinha essa palavra antes do pastor Roberto me comentar isso. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos nos lembrar daquilo que Jesus fez, buscando a Jesus, buscando mais de Cristo. Eu peço aos irmãos que se sentem, vou passar a palavra agora ao nosso amado pastor Alan. Amém? Para a glória de Deus. Então, queridos irmãos, apenas complementando o que disse o Espírito Santo através do nosso amado pastor Marcos, creio que o Espírito ainda vai nos falar algo aqui nesse mesmo texto que foi lido em Colossenses, voltando para Colossenses, no capítulo 3, quero enfatizar o versículo final que o pastor Mateus leu, não o versículo no texto inicial, que é o versículo 15, mas o versículo que ele mais enfatizou no final da mensagem, Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Eu tenho sublinhado na minha Bíblia aqui, neste versículo, a seguinte frase: chamados em um corpo. E eu sublinhei porque um dia eu percebi, puxa, isso é um tema maravilhoso para uma mensagem, chamados em um corpo. Por que que a ceia do Senhor é chamada ceia do Senhor? Por que que a ceia do Senhor? E quando que ela é a ceia do Senhor? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele, através de nós, Ele está formando a sua igreja, que é chamada de corpo de Cristo. A palavra diz que nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós é membro do mesmo corpo. Um corpo tem muitos membros: pés, mãos, braços, pernas, cabeça, enfim. E nós todos estamos compondo o corpo de Cristo, no qual evidentemente Ele é a cabeça deste corpo, que nos governa. Então, primeiramente, quem faz parte do corpo do Senhor, para que esteja de fato participando da sua mesa, para que esteja de fato fazendo parte da ceia do Senhor, são aqueles que são governados pelo Espírito Santo, como foi hoje pregado aqui. Quem não é guiado pelo Senhor não é do Senhor. Quem não é governado pelo Espírito Santo, mas quem quer governar a si mesmo, fazer a sua própria vontade, desobedecendo ao Senhor, não faz parte do seu corpo. Pode até estar frequentando um local de culto, pode até estar se dizendo cristão, mas se ao longo da sua vida ele não tem um compromisso de obediência, ele não se rendeu a Cristo como seu único Senhor de fato, mas apenas o aceitou como Salvador, mas não se rendeu a Ele como Senhor, pois Ele não é quem governa a sua vida, tal pessoa não é realmente corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. Então, amados irmãos, quando a palavra diz que somos chamados em um corpo, aqui há uma palavra que foi também mencionada na pregação, que a paz de Deus, ela resultará deste domínio de Cristo em nós. Quando nós queremos governar a nós mesmos, não temos paz, irmãos. Não há paz para aqueles que querem governar suas próprias vidas. Mas a paz de Deus inunda o nosso ser quando nós estamos no centro da sua vontade. Quando nós ouvimos uma mensagem como essa que nos confrontou com tantos pecados, irmãos, a partir do versículo 5, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria, e depois prosseguiu no 8, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes, versículo 9, mentiras e coisas semelhantes a estas.
Quando nós somos confrontados com isso, qual é a nossa reação? A nossa reação é o arrependimento de tudo isto? Ou é simplesmente ficarmos ouvindo para continuarmos nessa prática? Ou estamos recebendo no coração essa palavra, como poderosa semente que ela é, para que nos transforme naquilo que está sendo dito no versículo 12, que venhamos ter entranhas de misericórdia, ou seja, uma misericórdia genuína que vem de dentro, entranháveis misericórdias, como entranháveis afetos é dito em outro texto. O que há em nós, dentro de nós, quando a palavra de Deus entra dentro de nós, nos torna pessoas misericordiosas, cheias de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Queridos irmãos, o amor, que aqui é chamado de vínculo da perfeição, no versículo 14, ele foi explicado por Paulo escrevendo aos Coríntios. Algo muito grave, porque precisava Paulo ter ensinado o que é o amor, irmãos. Aquela igreja não estava vivendo o amor. Então Paulo teve que explicar o que é o amor, e a primeira característica que ele disse foi: o amor é paciente. O amor é paciente. Eu sei que em algumas versões é traduzido como o amor é sofredor, mas a palavra mesmo ali é a palavra que significa uma paciência que suporta até o sofrimento. É tão paciente que se doa a ponto de sofrer, mas é uma paciência. Eu vou ter paciência com o meu irmão, assim como eu espero que todos tenham paciência comigo. Por que eu não terei paciência com o meu próximo também? Então, amados, se nós não temos este amor de Deus em nós, que suporta as fraquezas do próximo, nós não somos corpo de Cristo, não fazemos parte desse corpo. E se não fazemos parte do corpo do Senhor e participamos de uma ceia, não participamos da ceia do Senhor. Se eu não amo o meu irmão, como eu faço parte do seu corpo? Do corpo de Cristo. Porque os membros de um mesmo corpo cuidam de si mesmos. Por exemplo, hoje cedo eu creio que todos vocês tomaram um bom banho. E quando nós tomamos banho, as minhas mãos não lavaram só a si mesmas, elas lavaram todo o corpo. O corpo cuida de si mesmo. Para que eu pudesse trazer essa palavra e ela saísse da minha boca, os meus pés me trouxeram aqui. Então todo o corpo trabalha em harmonia. E da mesma forma tem que ser a igreja. Nós temos que cuidar uns dos outros em amor. No versículo 16 e 17, isso é maravilhoso, e eu tenho mais uma vez aqui algo que não está nem sublinhado, está circundado. Versículo 16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Eu tenho isso circulado aqui. E se você fizer uma pesquisa nas epístolas de Paulo, você vai perceber várias vezes Paulo dizendo isso: uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Isso é ser igreja, irmãos. Ensinando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração, e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Porque vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Amém. Quando Paulo diz em nome do Senhor, é porque já não sou eu, é ele. Tudo que eu faço é em nome do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos reunidos aqui em culto ao Senhor. Mas você já parou para pensar que a palavra culto, ela não se repete muito no Novo Testamento? Não se repete muito, sabe por quê? Porque o culto ao Senhor não se limita a apenas o nosso encontro, uma vez ou duas na semana. O culto ao Senhor é a nossa vida toda. Amém. Toda a nossa vida é um culto ao Senhor. Por isso, tudo que eu fizer, não apenas aqui nesse momento, mas ao longo de toda a minha vida, é em nome do Senhor, porque é para a glória dEle.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois eternamente a ele. Glória Amém. a Deus. Amém. Isso é ser corpo de Cristo. Glória. É entendermos, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se comermos um pedaço de pão e não compreendermos que, ao comermos deste pão, nós estamos com isso simbolizando algo que já precisa ter acontecido, que é Ele estar em nós. Eu estou comendo este pão, a respeito do qual Jesus disse: isto é o meu corpo. Então eu estou comendo do corpo de Cristo, e a palavra diz que o corpo de Cristo é a sua igreja. Eu tenho um compromisso com os meus irmãos. Eu os amo com entranháveis afetos. Eu me importo com o meu irmão. Eu não quero enganá-lo, eu não quero iludi-lo. Se eu amo o meu irmão, eu não vou ver o meu irmão no pecado e fingir que está tudo bem. Eu preciso chamá-lo em particular e tratar disso com ele. Hoje existe uma ideia muito errada em relação ao amor, que é a ideia de que quem ama não confronta, quem ama não entristece. O verdadeiro amor, ele pode entristecer a pessoa que nós amamos, quando nós falamos com ela a respeito do seu pecado, mas para o seu bem. E esse amor, quando vem de Deus, e quando nós somos usados pelo Espírito Santo para falar a respeito de algo que alguém precisa se arrepender, num primeiro momento causará uma tristeza, mas é uma tristeza que resultará em arrependimento para a vida, Glória a Deus. para a salvação. Amém. Então vamos viver esse verdadeiro amor, queridos irmãos, e ensinar uns aos outros com toda a sabedoria, como diz aqui no versículo 16, não de qualquer maneira, mas com toda a sabedoria. Eu não vou chamar a atenção de um irmão em público, e eu também não vou chamar a atenção do meu irmão em particular, se eu estiver também cometendo o mesmo pecado que ele está cometendo. Jesus disse que eu não posso tirar o cisco do olho do meu irmão se há uma trave no meu olho. Mas o mesmo Jesus disse: tira primeiro a trave do teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Temos que tirar os ciscos uns dos outros, irmãos, mas temos que primeiramente tirar a trave do nosso próprio olho. E essa palavra aqui de hoje, trazida pelo Espírito Santo através do seu servo pastor Mateus, falou ao meu coração, me confrontou, irmãos, e eu quero aqui orar junto com você, para que nós venhamos realmente entender que quando a palavra diz no versículo 5, mortificai, fazei morrer, está dizendo que nós temos que fazer isso. Porque muitas vezes pensamos: Jesus já fez isso na cruz. Sim, ele fez na cruz, para nos dar o poder do Espírito Santo, para que diariamente nós, em nome dele, no poder do seu Espírito, façamos morrer a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, ou qualquer outra idolatria também, e também nos despojarmos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes, das mentiras, que nós venhamos, no poder do Espírito Santo, orando em nome de Jesus, matar tudo isso, e que venhamos também buscar em oração, sermos cheios de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Todos os dias temos que orar, pedindo: Senhor, me torne uma pessoa mais misericordiosa, me torne uma pessoa mais cheia de bondade, me torne uma pessoa mais humilde, me torne uma pessoa mais mansa. Aliás, essa é a minha maior necessidade. Me torne uma pessoa mais longânima. Não é fácil, irmãos, mas não há impossíveis para Deus. E nós estamos lidando com o poder que criou o universo, amados. O poder de Deus habita em nós. Não há impossíveis para Ele. Glória a Deus. E o que o Senhor, nosso Deus, pela sua palavra, eu vejo que Ele mais ama fazer,
é coisas impossíveis acontecerem. Amém. Glória a Deus. Ele nos transforma. Como ele escolheu Saulo de Tarso, que perseguia a sua igreja, para que ele viesse se tornar o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. Então, queridos irmãos, esse é o nosso Deus. Talvez você esteja se sentindo indigno de participar da mesa do Senhor. Que bom que você se sente assim, porque eu também me sinto assim. Eu não sou digno, irmãos. Não sou digno de participar dessa mesa. Outro dia eu disse para um pastor do nosso ministério: pastor, se Deus escolher outro para continuar esse ministério, eu vou ser muito grato a Ele, porque eu não me sinto digno de ser instrumento nas mãos do Senhor. Não me sinto digno. Mas se o Senhor nos chamou, que nós venhamos dizer apenas: eis-me aqui, cumpra-se a tua vontade. Amém. Porque Ele usa justamente aqueles que se consideram indignos, aqueles que sabem que nada são, para confundir os que pensam ser alguma coisa. Então, amados, que venhamos pedir: enche-nos dessa humildade, para que reconheçamos que a obra não é nossa, mas é tua, e toda a glória é tua. Qual é o nosso papel, queridos? Nos rendermos a Ele. Nos rendermos a Ele, irmãos. Os coríntios não estavam compreendendo o que era a igreja do Senhor. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 11, por favor, que é o texto mais lembrado numa ceia do Senhor. E ele diz aos coríntios algo muito grave. 1 Coríntios 11, versículo 20. Quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor. Eles pensavam que estavam comendo a ceia do Senhor, porque estavam apresentando um pedaço de pão e dizendo: Jesus disse, isto é o meu corpo. Apresentavam um cálice e diziam: Jesus disse, isto é o meu sangue, vamos comer e vamos beber. Porém, eles estavam em grupinhos divididos. E no versículo 21 ele explica por que eles não estavam comendo a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. A ceia do Senhor não era só comer um pão e beber o cálice. Como aqui, né, e também em Guarulhos eu sei que acontece muito, eles comiam juntos uma refeição. Começava com o pão e o cálice, e depois continuava numa refeição. E quando os mais pobres, camponeses, chegavam para a reunião, os mais ricos que chegaram primeiro e que trouxeram mais coisas para comer, já tinham comido quase tudo. E aí os mais pobres chegavam, tinham que fazer uma outra ceia com quase nada mais para se comer. E isso chegou ao conhecimento de Paulo, e Paulo disse: vocês não entenderam o que é ser igreja. Em outras palavras, vocês não entenderam. E eles se diziam igreja de Deus, somos a igreja de Deus. As únicas cartas que Paulo usa a expressão igreja de Deus são as cartas aos coríntios, porque os próprios coríntios eram soberbos de dizer: nós somos a igreja de Deus. A igreja de Deus, com essa falta de amor, não. Vocês nem sequer estão comendo a ceia do Senhor. Ele vai explicando isso. E no capítulo 12... ele então diz, no versículo 12 também, 1 Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quando nós bebemos o cálice, entendemos, irmãos, que esse vinho novo representa o Espírito Santo. Amém. Porque a palavra diz no Antigo Testamento que no sangue está a vida, e um corpo sem Espírito, como diz Tiago, está morto. Então, por isso comemos do pão, somos membros uns dos outros, comemos todos do mesmo pão, somos um só corpo em Cristo e bebemos todos do mesmo Espírito. Amém. Porque cada corpo tem um só Espírito que o anima, e o corpo de Cristo é animado pelo Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Amém. Glória a Deus. Esse Espírito Santo habita em você? Como ele habitar em mim, pastor? Eu estou percebendo que não está habitando. E se eu comer desse pão e beber desse cálice indignamente, sem discernir o corpo, sem entender o significado disso, estarei comendo e bebendo para minha própria condenação. Como fazer parte desse corpo? E a resposta é: essa palavra que você ouviu, você a recebeu de bom e reto coração. Você permitiu que essa poderosa semente entrasse no teu coração, para que ela venha transformar você. Se você se arrepende dos seus pecados, se você reconhece que tem que abandonar a mentira, abandonar a intriga, a fofoca que você gosta tanto, abandonar os maus hábitos, abandonar tudo que é mal e que você sabe que é mal, mas continua fazendo, porque é escravo do pecado. Se você quer ser livre do pecado, se renda a Jesus Cristo e diga: Senhor, me salva. E como Pedro, quando estava afundando, se afogando, clamou e disse: salva-me, Senhor. E Jesus estendeu a mão e o salvou e o levou para o barco, que é a igreja. O Senhor também vai salvar você. Amém. E inserir você no seu corpo, que é a sua igreja, para a glória do próprio Deus. E no versículo 27 ele diz, 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Glória a Deus. Isto é o meu corpo. Todos estamos comendo do mesmo pão. Somos um em Cristo Jesus. Eu creio que aqui não acontece, mas existe um louvor maravilhoso que provavelmente a irmã Ananias sabe tocar. Somos corpo e assim bem ajustado. Em alguns lugares eu já ouvi cantarem assim: somos corpos. Acho que a pessoa pensa que está escrito errado lá no inário ou na letra do... Não, irmãos. Esse louvor, na sua letra está escrito: somos corpo, o corpo de Cristo e seus membros. Somos um corpo. Não somos corpos. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Isto não é rotulado por denominação. Há um só corpo de Cristo em toda a terra. Quem é guiado pelo Espírito Santo é corpo de Cristo, é membro do seu corpo. Então, queridos irmãos, quero convidá-los a ficarmos de pé nesse momento para orarmos e participarmos desta mesa, onde nós estamos em memória do Senhor Jesus, participando desta ceia, porque a ceia, irmãos, sempre foi, ao longo de toda a história humana, o momento da comunhão, o momento aonde estão assentados aqueles que se amam. A família tem que ser junta. E nós temos comprovado isso, irmãos, que uma família que tem pelo menos uma refeição ao dia juntos, permanece unida. E a ceia do Senhor é para nos lembrarmos que somos uma família em Cristo. Somos um em Cristo. Que venhamos nos importar uns com os outros. Que não venhamos cada um querer ser visto, mas ao contrário, que venhamos querer servir o nosso próximo, ajudar o nosso irmão, para a glória de Deus. Então, amados, eu queria até antes de realizar essa ceia, dizer algo aqui a respeito de um irmão, que ele não está aqui hoje, pastor Roberto. Eu não sei se esse irmão tem vindo ou não vou mencionar o nome porque eu não quero constranger, mas foi um irmão que da última vez que eu vim aqui conversou comigo por alguns minutos, e que eu me emocionei bastante com coisas que ele disse, e depois esse irmão mandou mensagem para mim, eu respondi, e então ele disse: pastor, eu queria conversar com o senhor, numa chamada telefônica. E eu disse: meu irmão, eu prefiro que a gente continue conversando por mensagem, manda um áudio e eu te respondo. Não, pastor, tem que ser chamada telefônica. Eu falei: meu irmão, eu não gosto de chamada telefônica, nunca gostei, tá? Eu gosto de conversar pessoalmente, e prefiro que a gente continue conversando por áudio, porque o meu dia é muito corrido. E eu falei, e isso é com todos, até a minha irmã Clélia está aqui agora nesse momento,
E nunca, né, minha irmã? A gente conversou por telefone. Aí ela já tentou várias vezes, não é? Aí ela está fazendo assim, ó. Nunca. Que eu não gosto, irmãos. Aí ele falou, 15 minutos, pastor. Eu falei, nem 15 minutos, irmão. Vamos conversar por mensagem. E o irmão me julgou como sem amor. Ah, você não tem amor. Irmãos, a gente tem que saber entender que cada um de nós tem um jeito de ser. Eu não gosto de falar por telefone. Eu não gosto. Então eu vou fingir que gosto. Se eu não gosto. Se dá para me comunicar de outra forma, vamos nos comunicar de outra forma. Então vamos entender e respeitar, né, ao nosso irmão. Há irmãos que gostam de uma coisa e não gostam de outras. Então que eu respeite isso. Uma coisa que eu aprendi, queridos irmãos, é o seguinte: que nós temos que aceitar as pessoas como elas são. Aceite o seu irmão como ele é. Como ele é. E se você acha que ele está errado em alguma coisa, ore por ele. Se há algo que você precisa conversar com ele, faça isso em particular. Mas aceite o seu irmão como ele é e tenha paciência com ele, porque o amor é paciente. E eu tentei com toda a paciência dizer, meu irmão, e além do mais, eu fico muito constrangido de ficar conversando com irmãos de uma congregação que já tem um pastor. Converse com seu pastor, né? Eu não sou o pastor dos irmãos aqui no Ipiranga e nem em Guarulhos. Os irmãos que foram chamados por Deus para pastorear vocês no Ipiranga, o pastor Robson, também o pastor Tom, que eu sei que dá apoio, e em Guarulhos o pastor Tom, e eu sei que o pastor Roberto também, que dá apoio, né? Falei, Robson? Perdão. Roberto, é porque eu também amo muito o pastor Robson, de repente ele vai ver essa mensagem. Né? O pastor Robson é lá de São Pedro da Aldeia, né? É Iguaba Grande, ele mora em São Pedro da Aldeia e pastoreia em Iguaba Grande. Então, queridos irmãos, eu acho muito importante nós participarmos dessa mesa com o coração quebrantado. Amém? E tentando que aquilo que queremos que façam conosco, façamos ao nosso próximo também. Eu quero sempre que os irmãos sejam sinceros comigo. Então eu também quero ser sempre sincero com vocês. Porque se há uma coisa que eu descobri, é que Deus ama a sinceridade. Ele ama a verdade. Que sejamos verdadeiros, em nome de Jesus. Senhor, te damos graças, ó Pai, pela tua poderosa palavra, que nos confronta, que nos faz perceber o quanto ainda temos que ser aperfeiçoados em Cristo, Senhor. Que não venhamos insistir no erro, Pai. Que não venhamos fingir que somos perfeitos e que não precisamos de nos arrependermos de nada. Que não venhamos também ficar no comodismo de que somos pecadores e que é assim mesmo e que temos que continuar com a prática do pecado. Não, Senhor. Em momento algum, os teus servos, ao escreverem para a tua igreja, chamaram os membros do teu corpo de pecadores. Não. Em todas as epístolas, a tua igreja, cada um dos seus membros são chamados de santos, separados para ti, separados deste mundo, para sermos, ó Senhor, instrumentos da tua glória, para que as pessoas vendo as nossas boas obras glorifiquem não a nós, mas glorifiquem a ti, ó Senhor. Então, Pai, rogamos a ti primeiramente perdão, Senhor, perdoa qualquer impureza, por qualquer fornicação, perdoa-nos, ó Senhor, por qualquer tipo de maledicência, de malignidade, por qualquer tipo de ambição de coisas desse mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a focarmos em Ti, na eternidade, não nas coisas transitórias e passageiras desse mundo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, rogamos a Ti, ó Deus, que onde abundou o pecado, venha o Teu poder fazer superabundar a Tua graça que nos ensina a andarmos em novidade de vida.
praticando a justiça, aquilo que é reto, aquilo que é bom, aquilo que é correto, e andando em santidade, nos abstendo de todo mal. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai, transforma-nos, ó Pai, para a Tua glória, Senhor. No santo nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Teu Santo Espírito nos transforme, que o Teu Santo Espírito nos mude, Pai. Ao comermos deste pão, que venhamos entender, ó Pai, que é para nos lembrar que um alto preço foi pago, para que o Teu poder esteja em nós, e que o Senhor espera que todos sejamos um contigo, Senhor, nos importando uns com os outros, como membros uns dos outros que somos. Que isto seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Pai, rogo a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai amado, com Teu Santo Espírito nos sondando, e onde houver em nós pecado, que haja arrependimento, e onde houver arrependimento, que haja o Teu perdão, e onde houver o Teu perdão, que haja transformação, e onde houver transformação, que haja frutificação, e onde houver frutificação, que o Senhor seja glorificado, e não o homem. Ó Deus, livra-nos, ó Deus, de qualquer orgulho, de qualquer resquício de soberba. Queremos transferir para Ti toda a glória, para todo sempre, Pai. Ó Senhor, há tantos que estão preocupados com a grande tribulação e não se preocupam com as chamas do inferno. Ó Senhor, de que adianta ganhar-se o mundo inteiro e se perder a alma? Ajuda-nos, ó Pai, a não nos distrairmos com assuntos teológicos que podem até nos afastar de Ti, por nos tirar o foco daquilo que é o principal, que é sermos cheios do Teu Espírito Santo, porque na Tua vinda, quem não estiver cheio do Teu Santo Espírito, não estará entrando no Teu reino para a eternidade contigo, Senhor. Então ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos isso, Senhor, e enche-nos do Teu Santo Espírito para a Tua glória. Te damos graças pelo pão e pelo cálice que estaremos recebendo em memória do Senhor, e que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para receber deste alimento, não somente, ó Pai, que vamos ingerir fisicamente, mas que já recebemos espiritualmente ao aceitarmos o pão da vida e ao bebermos da água viva, a ponto de se transformar em nós vinho novo para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém.